Olá, eu sou o apóstolo Joel Cardoso Júnior, que privilégio chegar até você. Eu estou aqui para dizer que você está prestes a ouvir uma grande palavra de fé, mas antes, inscreva-se no nosso canal e deixe aqui um like para que muitas outras pessoas também tenham acesso a esta palavra e sejam abençoadas. Se você for de São Paulo, Grande São Paulo, meu Deus, que privilégio! Eu quero muito convidar você para estar ao vivo e a cores conosco, recebendo e vivendo uma nova unção aqui conosco na nossa sede nacional e internacional, aqui na Avenida Bosque da Saúde, 225, bem ao lado do metrô Praça da Árvore. Nós temos 2 cultos para você estar conosco, às 10 horas da manhã ou às 18 horas. Todos os cultos eu fico na porta, na saída, para te cumprimentar. Eu quero te cumprimentar, quero dar um abraço em você. E se você precisar de uma oração, eu vou também orar por você. Aguardo você. Fica agora com uma grande palavra de fé que vai edificar o seu coração. Deus te abençoe. Que privilégio estar aqui, eu me sinto honrado, porque eu sei que a liderança de vocês é uma liderança séria, e um dos sinais de uma liderança ser séria, ela avalia muito bem para quem ela dá o microfone para ministrar sobre o povo que Deus confiou a eles. Então, eu me sinto muito honrado pela confiança. Eu sei que eu peguei carona no Davi Maia, né, que a gente não se conhecia ainda muito bem, mas ele me recomendou aqui, e vocês conhecem o Davi, e ele me recomendou e aqui estou. Eu creio que realmente Deus me mandou para cá, foi algo assim que aconteceu, e eu tenho certeza que o Senhor me trouxe aqui com essa palavra, porque eu tinha essa palavra no meu coração. Aí o Davi falou assim, mas olha, esse mês a gente está falando muito sobre a volta de Jesus, teve testemunhos, e ele me perguntou, você pode dar o seu testemunho? Eu falei, sim, Davi, eu posso, mas essa palavra já estava queimando no meu coração. Aí quando nós conversamos antes, eu falei para o apóstolo mais ou menos do que da palavra, o que ela trata, e então ficou claro que é isso mesmo que o Senhor quer ministrar aqui. Glórias a Deus. Deixa eu só me apresentar um pouco. Meu nome é Ralph. Eu nasci na Alemanha, mas uma semana depois de nascido, eu fui com minha mãe, que é suíça, para a Suíça, eu e outros 4 irmãos, e os primeiros 22 anos da minha vida, então, eu vivi na Suíça. Depois, com 22 anos, eu vim já como missionário para o Brasil, para trabalhar com crianças de rua, no Rio de Janeiro. E foi um tempo muito intenso, mas também muito marcante na minha vida. Eu cheguei aqui no Brasil sem falar uma palavra em português, e fui aprendendo o meu português naquela missão, que fica no meio de uma comunidade lá no Rio de Janeiro, a comunidade do Chacrinha, chamado. Hoje é um lugar muito perigoso, na época também já era, mas nem tanto quanto hoje. E depois de um ano, né, naquela missão, trabalhando com crianças, eu já conseguia mais ou menos me comunicar em português, e eu estava assim, já feliz, poxa, agora já consigo falar em português. Quando eu percebi que uns 80% de tudo que eu falava, era assim um palavrão, sabe? Porque imagina aprender português com crianças de rua, né, debaixo de viadutos e assim, no Rio de Janeiro. Então, depois eu fui reaprendendo, substituindo as coisas. E ali eu conheci a minha esposa. Ela não era uma criança de rua, ela era uma das diretoras da missão. E, claro, quando ela me viu pela primeira vez, ela instantaneamente se apaixonou por mim. E depois ficou insistindo muito, e a gente acabou casando. E estamos há 29 anos já um pouco mais casados. A versão dela é um pouco diferente, mas
É assim que eu me lembro dessa história. Muito bem. Depois, 20 anos aqui no Brasil, né? Eu cheguei em 1995. Aliás, em 1994 eu cheguei pela primeira vez. Passei um mês aqui no Brasil. Fui logo depois do Tetra, né? Uma semana depois, quem estava vivo na época do Tetra? Lembra-se? Sai que tu é Tafarel, né? Essa coisa toda. Então eu cheguei no Rio, as ruas ainda estavam enfeitadas, pintadas com aquelas... Eu não sei se hoje ainda faz isso, mais ou menos, né? Mas era uma loucura, tudo estava pintado e aquela coisa toda. Em 1995 eu cheguei aqui no Brasil para ficar 2 anos nessa missão, mas desses 2 vieram a ser 20. Então passei 20 anos no Brasil. Eu estava compartilhando hoje com os apóstolos que... eu não conheci um outro estrangeiro nesses 20 anos. Eu estava totalmente mergulhado na cultura e assim do Brasil mesmo. O pastor Odilon, lá de Curitiba, fala: o Ralph é mais brasileiro do que muito brasileiro. Porque eu aprendi a amar esse país, né? E aprender a conhecer esse país. Teve umas coisas mais tão engraçadas, porque você não só aprende a língua, você precisa aprender o povo, aprender o jeito do brasileiro, né? E tem coisas que você está no Brasil, você nem se dá conta que faz parte da cultura brasileira. E, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa e explicando uma coisa para ela, ela fez assim no final: isso. Falei: o que é isso? O cara está com um problema, não está com o dedo doendo, mas é do Chaves, né? Até entender que o Chaves era uma pessoa importante, né, no Brasil, e de repente a pessoa vai... Aí eu falei: meu Deus! Então tem tanta coisa que a gente vai aprendendo, e foi um tempo muito, muito precioso, dos 22 aos 42 aqui no Brasil, quando... assim, uns 3 anos antes da gente sair, nós recebemos de novo, de Deus, o chamado de voltar para a Suíça. Então, hoje nós temos uma igreja na Suíça, de suíços, além da minha esposa, dos nossos filhos, não tem outros brasileiros, então são bem suíços mesmo. E 3 anos atrás nós mudamos para Portugal, que estamos na cidade de Braga, e estamos começando uma igreja por lá. Porque o nosso ministério apostólico mesmo, a gente vai fundando igrejas, estabelecendo fundamentos, e assim é a nossa vida. Amém? Estou apresentado, agora já podemos ir para a palavra. Você sabe que a Bíblia, ela tem um lugar, já vamos ler o texto, em um lugar da Bíblia diz que Jesus exultou no Espírito Santo. Aí quando eu li isso, eu falei assim: rapaz, essa palavra exultar, ela não era uma palavra que eu conhecia, também não é uma palavra que é muito usada no dia a dia, assim, você não escuta essa palavra muitas vezes. Aí, quando eu cheguei no Brasil, aprendendo português, eu conheci um amigo que me explicava as palavras que eu não entendia. O nome dele é Aurélio. Você conhece o Aurélio? É um amigão meu. E eu fui ver no Aurélio o que significa a palavra exultar. Sabe como ele explica essa palavra? Exultar significa regozijar-se extremamente, estar cheio de alegria, ter alegria excessiva. Interessante, né? Como você imagina Jesus exultar, ter uma alegria excessiva, regozijar-se extremamente? E a Bíblia ainda diz que ele exultou no Espírito Santo. Então era algo espiritual que estava acontecendo ali. Então, eu pergunto como você imagina, porque a imagem, como nós imaginamos Jesus, impacta muito a nossa vida. Tem pessoas que têm uma imagem de Deus assim, que não está correspondendo com aquilo que a Bíblia está dizendo. Eu já encontrei pessoas que acham que Deus é tipo assim um velho barbudo sentado em cima de um trono de pedra com raios nas mãos, só esperando alguém fazer uma coisa errada para... Tá aí a sua consequência.
Então, qual é a imagem que você tem de Jesus? A imagem que eu tinha de Jesus, ela retratava aqueles quadros da Idade Média. Você já viu esses quadros de Jesus? Ele sempre está muito branquelo, parece que ele não viu o sol há alguns meses já. Parece que ele está em estado terminal de alguma doença terrível. E nunca está sorrindo. Nunca está sorrindo. Sempre está assim, sério. Tem uma luz misteriosa atrás dele, 3 dedinhos levantados assim. Então, essa imagem que eu tinha de Jesus, agora, estranho, para mim era estranho a Bíblia dizer que um Jesus regozijar-se extremamente. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Jesus ter uma alegria excessiva. Eu te pergunto, o que será que aconteceu que Jesus sentiu uma alegria excessiva? Que ele estava feliz além da conta, era algo que o Espírito Santo gerou nele. Será que os discípulos chegaram para ele, Jesus, nós temos uma notícia maravilhosa para te dar. Finalmente nós conseguimos gravar o nosso novo CD. E Jesus falou assim, uau! Que maravilha! Que alegria excessiva! Ou talvez o financeiro chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o senhor nem sabe, pagamos a última prestação do nosso terreno. Aí Jesus, que demais! O que será que aconteceu? Aliás, uma outra pergunta. Você quer que Jesus exulte sobre a sua vida? Porque eu vou te mostrar que isso é possível. Que Jesus tem uma alegria excessiva sobre você e sobre mim também. Eu quero isso. Vamos ver o que aconteceu, que Jesus chegou nesse estado tão particular. É só uma vez na Bíblia que a Bíblia nos mostra que Jesus entrou nesse estado. Eu vou te dar uma pequena introdução, porque no Lucas capítulo 9 acontece algo especial. Jesus já tinha ministrar, já tinha pregado, Jesus já tinha expulso demônios, Jesus já tinha curado os enfermos, Jesus até já tinha ressuscitado mortos. E um dia ele chamou os 12 discípulos para perto dele e deve ter perguntado uma coisa assim, vocês estão gostando de caminhar comigo? Imagina esses 12 devem ter falado assim, Jesus, que privilégio para nós andar contigo, experimentar, ver e assim, participar de tudo que o Senhor está fazendo, é uma maravilha. Pois é, aí Jesus falou assim, olha, agora chegou a vez de vocês, de fazer a mesma coisa que vocês me viram fazer até hoje. Agora eu dou autoridade para vocês, para que vocês vão pregar o Evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. Eu não sei você, mas se eu estivesse lá, eu iria ficar meio assim, chocado. Porque eu iria falar assim, Jesus, espera aí, o negócio está estranho. Porque o Senhor foi gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe, mas eu não, eu sou produto assim de uma relação de 2 homens, como que eu vou curar os enfermos? Como que eu vou expulsar demônios? Aliás, quando manifesta um demônio, eu fico bem à distância, assim, né, só observando, porque, assim, sempre estou com medo que, sabe, eu descobri, aliás, que várias pessoas ficam longe quando um demônio manifesta, porque estão com medo que ele vai falar do pecado deles. Você vai lá, em nome de Jesus, eu te conheço, você faz isso, é por isso, pastor, eu fico bem longe, assim, só em oração, Jesus. Mas eu falo para você, na vida de todo verdadeiro cristão, seguidor de Jesus, esse momento, mais cedo, mais tarde, vai chegar. Porque Deus tem para nós bênção sem medida. Ele nos abençoa, Ele nos resgata, Ele nos liberta, Ele nos lava, Ele nos perdoa, Ele nos salva. É uma maravilha, não é verdade? Mas na vida de todo verdadeiro cristão, chega o momento que Deus tem essa conversa com você, comigo, e fala, filho, está gostando? Tá bom você andar comigo? E a gente é muito grato. Vocês vão ter agora um mês de gratidão.
Quantos aqui são gratos a Deus por tudo que Ele já fez por você? Amém, eu também. Aí Deus chega assim, pois é, filho, agora chegou a hora de você também ser uma bênção para outras pessoas. Porque nunca foi a ideia de Deus que a bênção acabe em nós. Ele nos abençoa. E pode ficar tranquilo, porque a medida que Deus tem para nós é uma medida boa, recalcada, sacudida, mas transbordante. E transporta para onde? Para as pessoas que estão em nossa volta. Então, na vida de todo verdadeiro cristão, tem que chegar a hora que você é abençoado, sem medida, mas que você se torna uma bênção. Então, foi esse momento. Agora, no capítulo 10 de Lucas, nós podemos ver que o título lá em cima se chama A Missão dos 70, ou dependendo da tradução, 72. Eu nunca entendi essa diferença entre 70, tem algumas versões 70, outras 72. A explicação que eu arrumei para mim é que eu acho que Jesus pediu Pedro para fazer as contas. E a Bíblia diz que Pedro era iletrado, ele não sabia nem ler e escrever, muito menos fazer conta, e ele contou e falou assim, eu tenho 70, 72, por aí em algum lugar. Mas isso não importa, Jesus pega mais 70 discípulos que a Bíblia nunca tinha mencionado que eles existiam. A gente nem sabia, nem antes e nem depois a gente escutou nunca mais deles. Interessante isso. E ele fala para eles a mesma coisa, olha, agora eu dou autoridade para vocês irem para pregar o Evangelho, expulsar demônios e curar os enfermos. E eles foram, glórias a Deus. Eu quero ler com vocês o texto que nos mostra o que aconteceu e como eles voltaram dessa missão. E vamos ler isso então em Lucas capítulo 10, versículos 17 em diante. Lá diz o seguinte: os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não o ouviram. Amém? Amém. Agora eu quero fazer algumas considerações assim nestes versículos. Porque aqui, sem a gente perceber, eu também por muitos anos não percebi, porque é uma revelação do Espírito Santo, eu creio, mas isso aí é uma transição histórica da história de Deus como ser humano, com a raça humana. Algo aconteceu, é um divisor de águas, algo que nunca tinha acontecido antes, aconteceu nesse lugar. E eu quero te mostrar o que foi isso. Aqui no versículo 17, o primeiro que nós lemos, diz que eles voltaram a Jesus e eles estavam como? Eles estavam alegres. Agora é difícil, eu estou aqui no Brasil, amém, gente? Amém. Sim, vocês precisam me ajudar um pouco, eu preciso recarregar um pouco as minhas baterias, porque na terça-feira eu estou voltando para a Europa e lá a turma é um pouco mais fria, então preciso carregar aí do calor humano do Brasil, amém? Quando eu chego aqui no Rio de Janeiro, eu saio do avião, já dá vontade de abraçar logo todo mundo. E aí, meu amigo, né? Carregar um pouco. Então, eles voltaram como? Alegres. Agora é difícil, né? Eu te pergunto, como eles voltaram? Eles voltaram alegres, pastor.
Inclusive, também estou muito alegre. Sabe com quem eu aprendi assim, fazer uma expressão de alegria? Eu, na missão lá com crianças de rua, era a época daquele filme O Máscara. Você já viu esse filme? Rapaz, eu perdi a conta quantas vezes eu assisti aquele filme, porque as crianças têm uma capacidade de assistir o mesmo filme trocentas vezes, sim ou não? Então, esse Máscara, ele me ensinou o seguinte, de sorrir, né? Até inventei assim, de falar assim, Jesus é demais. Agora vira para a pessoa que está ao seu lado e fala, eles voltaram alegres. Agora, eu te pergunto, por que eles voltaram alegres? Porque eu te garanto que não há uma alegria maior sobre a face da terra do que ser usado por Deus. E por isso eles estavam alegres. Você já foi usado por Deus? Quantos aqui já foram usados por Deus em alguma área? Você se lembra como você ficou? Eu nunca vi alguém ficar triste sendo usado por Deus. Vamos supor que você traz o seu primo, a sua irmã, o seu pai, o seu colega de trabalho para a igreja e na hora do apelo ele quer entregar a sua vida para Jesus. E ele levanta o braço e você fica assim do lado. Ah, não, pelo amor de Deus, aí não dá. Não, o que acontece? A gente fica cheio de alegria, porque Deus usou a sua vida para trazer aquela pessoa e agora ela está indo lá na frente e um milagre no mundo espiritual vai acontecer. Essa pessoa vai ser arrancada do império das trevas e vai ser transportado para o reino do Filho amado. E você foi usado para que isso possa acontecer. Isso traz alegria. Imagina a sua célula, se alguém lá ora por um doente e esse doente fica curado. Como que fica a sua célula? Você nem precisa fazer mais comercial no bairro, não. Na semana seguinte vai estar lotado de gente lá. Porque quando a gente é usado por Deus, isso traz muita alegria no nosso coração. Eu estava lá no Rio de Janeiro, como toda a igreja, de muitos anos atrás, e ainda tem muitas igrejas que funcionam hoje aqui. A gente fazia muito mutirão. Fiquei sabendo que vocês sabem o que é isso aqui, né? Mutirão. Virar concreto. Então a gente estava no Rio de Janeiro, 40 graus, pleno verão, virando concreto. Sábado começou 8 da manhã, só terminou 4 da tarde, vamos virando concreto. Eu estava um caco no final. Ainda comemos uma macarronese e toda a energia que sobrou foi para o estômago, eu estava acabado. E eu estava indo para casa, subindo a rua onde eu morava, e no meio do caminho eu me lembrei, rapaz, eu tinha marcado uma visita à noite. Mas eu falei, meu Deus, mas eu já tinha aprendido. A Bíblia diz que o homem de Deus, o seu sim é um sim, o seu não é um não. O que prometeu tem que cumprir. Amém, gente? Amém. Então eu cheguei em casa, eu passei pela cama, eu falei, depois a gente volta. Mas fui tomar banho, peguei minha esposa e nós fomos fazer aquela visita. 20 minutos andando para chegar numa casa debaixo do viaduto, no colégio, um bairro lá do Rio de Janeiro, para fazer a visita. A casa minúscula. Mas tinha 5 pessoas lá. E a casa era tão pequena que a pessoa que nos chamou tinha 3 fileiras de cadeiras para 5 pessoas. Tão pequena que era a casa. E o meu pastor já tinha falado, olha, toda vez que você faz uma visita, dá uma palavra e faz o apelo. Então eu dei a palavra, eu falei, olha, tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus? E o rapaz da última fileira levantou a mão. Eu fiquei tão surpreso, eu pensei assim, o que é? Tem que ir no banheiro? Não, quero entregar a minha vida a Jesus. Eu falei, rapaz, o que é isso? Nunca, até então, alguém tinha entregado sua vida a Jesus através de mim. E a minha esposa percebeu que eu estava meio desorientado. E ela falou assim, Ralph, tem que orar. Eu falei, amém, aleluia, vamos orar aqui, ó. Aí eu fiz a oração, e fizemos uma oração de entrega. O rapaz entregou a sua vida a Jesus. Nós comemos cachorro quente, bebemos refrigerante. Maravilha. Agora me pergunta como eu voltei daquela casinha 20 minutos para minha casa. Depois do dia de mutirão, um caco, só o bagaço da laranja. Como eu voltei? Alegre. Pulando, subiando, cantando, mandando beijinho para Jesus. Porque quando a gente é usado por Deus, isso enche a gente de alegria.
Eu declaro sobre essa igreja muita alegria, sobre sua vida muita alegria da parte do Senhor, porque você vai ser usado por Deus em nome de Jesus. Glórias a Deus. O versículo 18, Jesus faz uma declaração interessante. Ele falou, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Muito interessante. Porque, como eu falei, Jesus já tinha pregado o evangelho, Jesus já tinha expulso demônios, Jesus já tinha curado enfermos, Jesus já tinha ressuscitado mortos, mas é nesse momento, por isso eu falo, se trata aqui de uma transição histórica da história de Deus para com o ser humano. Nesse momento que os 72 voltam e falam, Jesus fala assim, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu quero te explicar por quê. Em João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, vamos lá, que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus é apresentado como Filho unigênito. O que é unigênito? É único. Mas olha só, escuta o que Romanos 8:29 diz. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é o primogênito? É o primeiro. Então, olha só, é nessa transição histórica que nós estamos lendo aqui, que Jesus deixou de ser o Filho único de Deus. E ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos. Um dia eu ouvi alguém falar o seguinte, olha, se Satanás fosse inteligente, ele teria cometido suicídio nesse momento. Porque até então ele tinha que se preocupar com um filho de Deus que estava fazendo o quê? Pregando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos. Mas agora Jesus, no capítulo 9 de Lucas, ele se multiplicou em mais 12 pessoas. Agora já tinha 13 filhos de Deus andando sobre a face da terra, fazendo o quê? Pregando o evangelho, expulsando demônios, curando enfermos. E Jesus se multiplica, ele multiplicou o seu ministério em mais 70, agora tem 83 pessoas cheias do Espírito Santo andando sobre a terra, fazendo o quê? Pregando o evangelho, expulsando demônios, curando os enfermos. Quando o Espírito Santo me mostrou isso, eu pensei primeiro que era tipo uma heresia. Eu estava sendo assim, poxa... Mas depois eu fui vendo, sabe o que diz em João capítulo 1, versículo 12? Que todos aqueles que o aceitaram, que creram em seu nome, receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, olha bem nos olhos, assim, com aquele olhar pentecostal, assim, fala assim, você é um filho de Deus. Jesus viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Tem que nos chamar a atenção. Que foi nessa ocasião que Jesus falou isso. É uma transição histórica. Agora, o que Jesus fala no versículo 20? Ele fala, olha, não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está escrito no céu. Eu acho muito interessante que esses 72 ou 70, que a gente não sabe o nome deles, eles não foram mencionados antes e nem depois. Mas eles foram tremendamente usados por Deus para pregar o evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos. E nós não conhecemos o nome, mas isso é um padrão do trabalho de Deus. Ele pega pessoas que ninguém conhece, como eu e você. Ele derrama sua autoridade sobre eles e fala assim, agora vocês vão pelo mundo pregar o evangelho, as boas novas, vocês vão expulsar demônios e vocês vão curar os enfermos. Mas quem é essa pessoa que está sendo usada por Deus? Eu não sei, eu nunca vi. Mas não tem problema, o seu nome está escrito no céu. Eu amo uma expressão que o Davi Maia usa muito. Ele fala o seguinte, minha plateia sempre será Deus.
Eu acho que é um resumo, melhor não existe do que essa frase. Porque não importa se as pessoas vão te ver, vão te reconhecer, o que vão bater nas suas costas e falar que você é tremendo, uma coisa assim. Não importa, porque a sua plateia, a minha plateia sempre será Deus. Eu já preguei para 2 pessoas. Eu já preguei para 8.000 pessoas, não importa, a minha plateia sempre será Deus. O meu nome está escrito no céu e pronto. Glórias a Jesus. No reino de Deus funciona assim, queridos. Eu vi o irmão que trouxe essa mesinha com esse copo de água para mim, mas eu não faço ideia quem colocou essa água dentro desse copo. Mas a Bíblia diz que esse ato, ele não fica sem recompensa no reino de Deus. Interessante. E eu nem quero saber quem colocou, porque se eu agradeço a ela e honro ela por isso, eu quero que ela receba a sua recompensa no reino do céu. Porque o que a gente faz no escondido, só para Jesus, ele fala assim, esse aí dos meus. Nós servimos um Deus que olha para o secreto e abençoa no secreto. E a recompensa no secreto. Aleluia. Sabe, eu também sou ser humano, eu acho esses cartazes que às vezes vêm, né? A conferência com os pregadores, e você dá uma olhada, e você, rapaz, que coisa chique, né? Aquela pose assim de... Aí, não. Falei, rapaz, mas um dia eu vi um cartaz desse e eu falei para Jesus, Jesus, eu quero fazer um trato contigo. Mesmo que a minha cara, o meu rosto, o meu nome nunca saia em lugar nenhum, eu quero te servir da mesma forma, porque o meu nome está escrito no céu. Queridos, líderes de célula, turma que trabalha, que às vezes vocês acham que ninguém está vendo, não importa, o seu nome está escrito no céu. Tudo está sendo anotado, você pode ficar tranquilo, até um copo de água que a gente dá para alguém porque é filho de Deus, não ficará sem recompensa. Agora, versículo 21. Jesus exultou no Espírito Santo. Quando essa transição histórica aconteceu, Jesus exultou no Espírito Santo. Ele regozijou-se extremamente, ficou cheio de alegria quando ele se multiplicou em outras pessoas. Olha, eu vou ler de novo esse versículo. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Agora, cuidado com a imagem que você tem de Jesus, tá bom? Porque aí nós falamos assim, eu te louvo, Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele estava exultando no Espírito Santo. Ele estava com alegria excessiva. Ele falou assim, Senhor, Pai, Criador dos céus e da terra, eu te louvo. Porque o que nós planejamos desde da fundação da terra, antes da fundação da terra, está acontecendo agora. Em nenhum outro lugar você pode ler que Jesus entrou num estado desses, é só aqui, porque é uma transição histórica. É um divisor de águas da história de Deus com o ser humano. Quando isso aconteceu, Jesus entrou num estado. Já pensou uma vez? Lucas não estava lá, ele só registrou o evangelho. Alguém falou para ele o que estava acontecendo e a pessoa estava tentando explicar o que estava acontecendo, o estado que Jesus estava, que nunca antes, que nunca depois ele esteve desse jeito. A Lucas perguntou, mas ele estava alegre? Estava muito alegre, mas era mais do que alegria. Ele estava regozijando uma coisa, eu nunca tinha visto Jesus assim, nem nunca antes, nem depois. Mas ele estava regozijando excessivamente, mas não era uma coisa natural, era no Espírito. Quantos querem que Jesus entre num estado desse sobre a sua vida? Yes. Agora, o versículo termina assim, pois assim foi do teu agrado.
que significa agrado? Agrado significa prazer, satisfação, deleite. Queridos, a Bíblia diz que Deus tem prazer de usar pessoas que nada são nesse mundo, que ninguém conhece nem o nome deles, e fazer deles um espetáculo para o mundo ver. Olha o que eu posso fazer com pessoas que no mundo ninguém sabe nem o nome, mas que confiam em mim. Eu vou mostrar para esse mundo, e faz de nós um espetáculo. Isso, ele tem prazer de esconder essas coisas dos sábios e cultos e a revelar essas coisas aos pequeninos. Quantos pequeninos temos aqui? Quero te falar uma coisa, se você é uma pessoa insignificante, escondida, esquecida, que ninguém nem sabe o nome, você é um forte candidato a ser poderosamente usado por Deus. Maravilha. De vez em quando eu sinto essa alegria de Deus, quando isso acontece. Eu me lembro, uma vez, a nossa igreja em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, estava bem cheia, eu preguei uma palavra poderosa, não porque era minha, porque a palavra de Deus é poderosa, a gente sabe quando é usado por Deus, e eu desci o palco, e eu desci também, igual aqui, os 3 degraus, e eu desci lá embaixo, e ninguém veio falar comigo. E eu falei assim, o que eu faço agora? Aí, parecia um desenho animado, aquele diabozinho, tá vendo, Ralph? Essa igreja não te honra mais. Eu já estava assim, é mesmo. Aí o Espírito Santo falou assim, Ralph, para de bobagem, observa a igreja. Eu olhei para a igreja assim. Desse lado tinha um grupo de jovens que estavam jogando um rapaz para cima, assim, porque ele tinha se convertido. Eu falei, o que é isso? Mas faz isso na Suíça, o pessoal vai ficar escandalizado. Do outro lado ali tinha uma menina chorando muito e uma outra pessoa orando por ela. E a igreja parecia um formigueiro assim de gente cheio do Espírito Santo. E eu senti o Espírito Santo falar para mim assim, Ralph, está funcionando. Sabe onde está o milagre? Que aquela menina que estava orando com a outra menina que estava chorando, ela entendeu que o Espírito Santo fez nesse momento. Ela sabia, olha, o pastor é uma bênção, ele tem a sua função, mas eu também sou morada do Espírito Santo e eu também posso orar por essa menina e Deus pode usar a minha vida para abençoar essa menina. Tem igrejas que parece que o pastor é o Power Ranger espiritual, que só ele pode, e ele faz lá os receba agora! E todo mundo, meu Deus! Aí fica com, se um dia eu fosse igual a ele, minha vida seria bem melhor. Mas esse entendimento que eu e você, Jesus se tornou primogênito entre muitos irmãos. E quando a igreja entende isso, nós vamos ver Satanás caindo do céu como relâmpago. Aí as trevas vão ficar preocupadas mesmo, porque vai ter um exército saindo daqui, pregando o evangelho, expulsando demônios e curando os enfermos. Olha só, diz 1 aos Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Você consegue sentir o prazer de Deus de fazer isso? Esse é o prazer de Deus, ele sente deleite, ele sente prazer, satisfação quando isso acontece. Eu estava na Suíça um dia, quando eu tinha uns 40 anos, e lá na Suíça a gente faz uma coisa que no Brasil não faz. Nós, de vez em quando, reunimos a turma do ensino médio, assim, só para a gente se encontrar e ver o que deu na vida de cada um, né? Então, eu tinha terminado o segundo
o ensino médio, com 16 anos, eu me converti aos 17. E agora eu estava com 40, então 24 anos depois, e encontrei as pessoas do ensino médio. Imagina, nesse espaço de tempo acontece muita coisa, né? Dos 16 aos 40. Então, foi muito interessante, foi muito engraçado, porque nessa fase que a gente fica barrigudo, careca, a gente casa, tem filhos, essa coisa toda, né? Então, a gente se divertiu muito. Aí um rapaz chegou assim para mim e falou: "Ei, Ralf, você está no Brasil, né?" Falei: Brasil deve ser legal, né? Futebol, samba, mulherada." Eu falei: tem tudo isso lá, isso mesmo. "E aí, o que você faz lá?" Eu falei: "Eu sou pastor." Antes que eu pudesse terminar direito a frase, ele me deu um tapão assim nas costas e falou assim: "Tu continua brincalhão, cara." Aí eu ri também: "Não, cara, é verdade, eu sou pastor." "Para com isso, palhaço." Eu falei assim: "Eu sou pastor, rapaz." E ele assim: "É mesmo?" Eu falei: "É mesmo." E eu percebi, rapaz, deu um nó na cabeça dele, ele não sabia o que fazer com essa informação. Ele falou assim: "Tá bom, eu vou tomar um negócio aqui." Ele deu uma volta, mas ele estava me filmando assim de longe. Aí depois ele voltou assim: "Vem cá, tu sobe num púlpito e fala?" Rapaz, eu sou pastor." Ok, aí deu mais uma volta, aí volta. "E lá tem gente para te ouvir?" Rapaz, eu sou pastor. Deu um nó na cabeça do camarada. Por quê? Ele me via, ele me avaliava da forma como ele me conheceu com 16 anos, um ninguém, assim, ele me dava todas as opções que eu poderia ser na vida, mas um pastor não cabia na cabeça dele. Um dia eu estava passando na frente de uma igreja de carro e tinha uma faixa pendurada lá. Campanha evangelística com ex-bruxo fulano de tal, ex-Manaias. Eu falei: rapaz, mas esse negócio é muito chique, né? Ex-bruxo. Eu também quero ser ex alguma coisa. Ex-drogado? Não. Ex-prostituto? Não. Ex-bandido? Não. Mas Deus, eu quero ser uma coisa ex, para, sabe, colocar no meu cartão de visita assim: Ralf Fels, ex, alguma coisa. Aí eu falei: Deus, eu quero muito ser ex alguma coisa, assim. Não tem nada para apresentar, não sou ninguém. Aí eu achei uma coisa para mim. Eu sou Ralf Fels, ex-Zé Ninguém. Eu sou um ex-Zé Ninguém. No Rio diz um João Ninguém. Quantos João Ninguém nós temos aqui nesta noite? Que não eram nada, ninguém conhecia o seu nome, ninguém ouviu nem nunca falar antes, nem depois de você, mas seu nome está escrito no céu. Você quer ser honrado mais do que ter o seu nome escrito na eternidade? Diante de Deus, o que poderia trazer mais honra para nós? Eu desconheço. Agora, já estamos terminando. Olha, os versículos 23, 24, eu quero te convidar depois em casa, sabe, pegar esse texto de Lucas capítulo 10, estes versículos que eu li para vocês, e você buscar entendimento pelo Espírito Santo, porque é mais uma expressão, é mais uma declaração que Jesus faz, assim impressionante, porque ele fala assim: olha, muitos profetas e reis queriam ver o que vocês estão vendo nesse momento, ouvir o que vocês estão ouvindo, participar desse momento, mas não foi dado a eles, eles não viram, eles não ouviram. E que momento é esse? Que o Espírito de Deus que estava sobre Jesus foi repartido sobre pessoas comuns, pessoas sem nome nesse mundo, e Deus se multiplicou em outras pessoas que agora foram para pregar o Evangelho, expulsar demônios e curar os enfermos. Imagina uma coisa dessa. Profetas que viram céu aberto, que viram coisas que até hoje a gente não consegue entender direito, não é verdade? Uma roda dentro de uma outra roda, cheia de olhos, essas coisas assim. O Ezequiel, ele queria entender o que iria acontecer e não conseguiu. Davi, com toda a intimidade que ele teve com Deus, ele não conseguiu entender.
Jesus fala assim, olha, o que vocês estão vendo, o que vocês estão experimentando nesse momento, reis e profetas queriam ver, queriam ouvir, queriam participar, mas não foi dado a eles. Queridos, nós vivemos num tempo muito especial no relógio de Deus. É verdade, Jesus está voltando. E a gente está gastando muito tempo, né, para descobrir, não, porque a festa das trombetas, e agora vai ser isso, eu acho que a data é essa, e não sei o quê. Enquanto a gente tem que focar em nós e aquilo que Deus quer fazer através de nós nesse mundo. Porque Jesus está voltando sim. Mas eu, não sei você, mas eu quero levar a minha família, meus amigos, meus parentes, meus colegas, todo mundo junto comigo. O que adianta eu falar, eu conhecer a data que Jesus vai voltar para falar assim, Jesus, eu estou pronto. Mas a minha esposa, eu estou pronto para ti. Não. Jesus quer nos encher nesse tempo que se chama hoje, com seu Espírito Santo. Para quê? Para irmos pregar o Evangelho, para expulsar demônios, para curar enfermos. Nos encher de alegria do Senhor, mesmo sendo insignificante, desconhecido nesse mundo, sendo usado por Deus. Amém? A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Outra verdade que deveria impactar a nossa vida para o resto dos nossos dias. Não foi Deus, não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus arrumou toda uma história para nos encontrar. E nos levou ao ponto da gente falar assim, se eu quero, tomar uma decisão, se eu quero ou eu não quero. Mas Deus estava à nossa caça e Ele nos encontrou. Eu só falei, sim, Jesus, obrigado pelo teu perdão e tudo. E Ele, não, mas foi Ele que me escolheu, não fui eu que escolhi a Ele. Querido, o diabo por muitos anos enganou a igreja. Fez para que um pequeno grupo, que normalmente sobe aqui em cima do púlpito, faça a obra de Deus e os outros só ficam assistindo. Mas esse nunca foi o plano de Deus. A igreja é um organismo vivo, onde todos são necessários, onde uns aparecem mais, outros menos, mas não importa, não importa. Parábola dos talentos, não importa, a recompensa para aquele que tinha 4 e para aquele que tinha 11 é exatamente a mesma. Jesus falou para ele, servo bom e fiel, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. É cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que Deus o chamou, sabendo, olha, se meu nome vai sair, não vai sair, estou nem aí, minha plateia sempre será Deus, meu nome está escrito nos céus. A igreja é para ser um organismo vivo e não um cinema, que as pessoas vão depois avaliar, pastor, hoje não estava inspirado não, eu não sei, eu acho que no outro cinema o filme é melhor. A cadeira é mais confortável, tem ar-condicionado. Não, isso nunca foi o plano de Deus. O plano de Deus é pegar pessoas que para o mundo são insignificantes, como eu e você, e fazer deles um espetáculo. Que Jesus possa exultar sobre sua vida. Que Jesus possa, no Espírito Santo, se regozijar extremamente. Porque eu achou alguém que Ele pode revestir de autoridade, encher do seu Espírito. E ir por São Paulo, onde você mora e trabalha, e pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos. Em nome de Jesus. Vamos orar? Jesus, eu te agradeço. Senhor, o nosso Senhor, Salvador, autor da nossa fé, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, toda a admiração, tudo é de Ti. O Senhor veio, Senhor, para nos resgatar, para abrir a porta. O Senhor é a porta. O Senhor abriu a porta da possibilidade, que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Senhor, contigo agora nós temos todas as possibilidades, Senhor. Com meu Deus eu salto muralhas.
1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. O que é impossível aos homens é possível para contigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Onde tem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio deles. Senhor, e onde o Senhor está, tudo pode acontecer. Pessoas podem ser salvas, pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser libertas. Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor pegou pessoas como eu, desprezadas no mundo, que as pessoas acharam uma piada quando eu falei que era pastor, e faz deles um espetáculo. Olha o que eu posso fazer através de alguém que acredita em mim. Senhor, eu quero declarar isso sobre meus irmãos. Eu não conheço ninguém aqui, não sei as circunstâncias que as pessoas se encontram, mas uma coisa eu sei: profetas e reis queriam entender o tempo que nós estamos vivendo. Teu Espírito Santo repartido sobre pessoas que nesse mundo nada são, tendo seus nomes escritos nos céus, saindo debaixo de autoridade para pregar o Evangelho, para expulsar demônios, para curar enfermos. Que essa igreja seja cheia da alegria do Senhor, que as células se encham de alegria do Senhor, de pessoas comuns, sem nome, serem usadas por Deus poderosamente para a salvação, para a cura, para a restauração, para a libertação. Eu oro isso em nome de Jesus. Quero te convidar a você ficar de pé nesse momento. Queridos, um dia eu estava num culto jovem, na minha cidade, na Suíça, em Berna, e tinha uns 300 jovens naquele lugar, e o pastor, que era da Alemanha, pregou e a palavra queimou no meu coração, e ele no final perguntou assim: você quer viver a sua vida para Jesus? Você quer consagrar a sua vida a Jesus, sabe? Assim, 100% para Jesus, e o meu coração estava queimando. E eu pensei assim: eu vou logo correr na frente, porque eu quero ser o primeiro. Jesus, eu quero muito. E eu saí do lugar, me ajoelhei na frente do altar, orei fervorosamente. Assim, eu já tinha entregue a minha vida a Jesus, mas consagrando a minha vida a Jesus. E quando eu terminei, eu abri os olhos, olhei em minha volta e eu percebi que só tinha eu e mais 2 lá na frente. E eu com 18 anos fiquei meio com vergonha, assim, né? Todo mundo olhando assim, o cara é estranho. Sabe o que Deus falou para mim naquele momento? Ele falou: Ralph, se ninguém te leva a sério, eu vou te levar a sério. E olha onde eu estou hoje aqui. Isso aqui aí, se a minha história não te impressiona, impressiona muito a mim mesmo, porque isso aqui é um milagre. Eu quero fazer um apelo nesta noite. Se é que o Espírito Santo teve acesso ao teu coração e te falou alguma coisa nesta noite, usou qualquer palavra que eu falei aqui, vivificou no teu coração e você sentiu Ele falar contigo e você quer reagir a essa palavra, eu quero abrir esse espaço, você marcar esse dia, essa noite aqui, no dia 26 de outubro de 2025, você marcar essa noite na tua história. Talvez você vai vir aqui na frente e as pessoas vão falar: ih, lá vai ele de novo, ele já fez isso tantas vezes. Mas eu quero te falar uma coisa: se ninguém está te levando a sério, Deus está te levando a sério. Você quer viver essa vida que eu preguei hoje para você, de ser um ex-Zé Ninguém, um ex-João Ninguém, mas cheio do Espírito Santo? Não se importando se o seu nome vai ser conhecido na terra, uma pessoa insignificante talvez aqui no mundo, mas com alegria no coração que o seu nome está escrito no céu. E você fala assim: Senhor, usa a minha vida, eu quero compartilhar as boas novas, eu quero orar pelos enfermos, eu quero acreditar que a tua autoridade está sobre mim para expulsar demônios, para pôr pessoas em liberdade na autoridade que é no nome de Jesus. Se isso queima no teu coração, eu te convido você vir aqui na frente. E nós vamos orar por você em nome de Jesus.
Vamos apagar as luzes aqui, vamos ter um ambiente assim de busca de Deus mesmo, assim, de consagração a Deus. Essa noite hoje, sem você saber, ela pode mudar a trajetória da sua história. Aquele momento, naquela reunião de jovens, ela alterou o rumo da minha vida. Deus me levou a sério. Ele abriu portas impossíveis para mim. Tem tantas pessoas que falam hoje: poxa, pastor Ralf, o Senhor tem sido uma bênção na minha vida. Quem sou eu? Quem sou eu? É tudo para Deus. Mas eu sei que foi através de decisões, foi através de estacas, de marcas que eu mesmo fiz na minha vida com decisões. Jesus, eu quero te servir. Com muitos, com poucos, minha plateia sempre será Deus. Marca esse dia na sua história. Para você que está aqui na frente, eu quero falar. Deus está marcando esse dia 26 de outubro de 2025 na sua história. Ele está te levando a sério. E você vai ver frutos desse dia de hoje na sua vida. O Espírito Santo vai te lembrar. Isso está acontecendo na sua vida pela decisão que você tomou naquela noite do dia 26 de outubro de 2025. Quero abençoar os meus irmãos que estão aqui na frente, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um, a sinceridade de cada um, Senhor, o desejo de cada um. O Senhor nos conhece melhor do que nós a nós mesmos. Obrigado, Senhor, porque se ninguém está nos levando a sério, o Senhor está levando a sério esse momento aqui. Esse é um momento santo, separado, que vai marcar a nossa história, que vai influenciar a nossa história, que vai influenciar a nossa descendência. Que privilégio, Deus! Oh, Jesus! Espírito Santo, tenha liberdade aqui. Fala com essas pessoas que estão aqui na frente, Deus. Confirma o que o Senhor está fazendo, Senhor. Confirma, Senhor, a razão porque eu vim aqui hoje entregando essa palavra, Senhor. Confirma, Deus, confirma, Deus. Em nome de Jesus. Oh. Você que está aqui na frente, eu só gostaria de te pedir, você abrir um pouco seus olhos, dar uma rápida olhada em sua volta. E você se juntar com alguém que está aqui na frente também, porque agora você vai ter muita liberdade para orar com essa pessoa, porque ela veio aqui na frente, porque ela quer a mesma coisa que você quer. Ela quer ser usada por Deus, ela quer ser cheia do Espírito Santo. Então, você, por favor, pega uma pessoa dessa e começa a orar com essa pessoa, começa a profetizar sobre a vida dela. Ela acabou de ser tocada pelo Espírito Santo e você vai ter toda a liberdade para orar por ela, para profetizar sobre a vida dela. Profetiza a alegria do Senhor sendo usado por Deus, a autoridade para ministrar, para pregar o Evangelho, as boas novas. Pessoas sendo arrancadas do império das trevas, sendo transportadas para o reino do Filho amado, através da vida dela. Profetiza pessoas sendo curadas. Profetiza pessoas sendo libertas pelo poder de Deus, através da vida dela. Aleluia. Enquanto essas pessoas estão orando aqui, eu quero fazer mais um apelo nesta noite, antes de encerrarmos essa ministração. Porque a base de tudo que foi falado aqui nessa noite é você entregar a sua vida a Jesus, você fazer de Jesus o seu Senhor, o Salvador da sua vida. Você precisa entregar a sua vida a Ele. Essa é a base de tudo, é a porta que abre diante de você para você ser usado por Deus.
Se tem alguma pessoa aqui nesta noite que precisa, que quer entregar a sua vida a Jesus, eu quero convidar você agora a vir aqui na frente. Talvez você está um pouco inseguro, pode falar até para a pessoa que está do seu lado. Você pode ir comigo lá na frente? Mas eu quero abrir essa oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Temos alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Vem aqui na frente, quero orar contigo. Amém, então. Eu vou. Glórias a Deus. Eu tenho certeza, vocês que foram tocados por Deus, foi Deus que tocou a vida de vocês, e vocês vão ver resultados. Depois fala com o apóstolo, dá testemunho daquilo, dos frutos desse momento que você está vivendo hoje. Eu tenho certeza que a alegria do Senhor que vai te invadir não vai ser, você não vai nem conseguir esconder mais. Todas as pessoas vão ver, vocês vão ser tremendamente usados por Deus. Que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus.